Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus. Vou estar dando continuidade ao nosso curso Cartas de Paulo e a aula de hoje é a aula 10 e o tema é Instrução a um líder cristão. Vamos estar orando para dar início à nossa aula, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, neste momento eu quero te pedir que o Senhor possa estar conosco, Senhor, toma cada vida, Senhor, toma cada lar, Senhor, aqui representado, Espírito Santo, que tudo, Senhor, que venhamos, Senhor, a falar e compartilhar nesta manhã, venha ser com direcionamento do Teu Espírito Santo, Pai, que essa palavra, Senhor, venha ser, Senhor, como instrução, como semente, Senhor, fértil, Senhor, nas nossas vidas, Pai amado. Abençoa, Deus, esta aula, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, eu te peço. Amém. E o texto base da nossa aula é 1 Timóteo 4,12 e diz assim: Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. O tema da nossa aula é Instrução a um líder jovem. E o propósito dessa carta de Paulo, direcionada a Timóteo, foi para encorajá-lo e instruir, não somente a ele, mas todos os outros líderes jovens daquela época e também para todos nós no dia de hoje. Esta carta, queridos, confirma o relacionamento que Paulo, o grande relacionamento que Paulo tinha com Timóteo, E era algo assim paternal, E Paulo estimula Timóteo a amparar a fé dele em Cristo. Amém? E nesse momento eu vou estar falando um pouquinho para vocês que quem é Timóteo. Resumidamente, vamos lá. Quem era Timóteo? Timóteo era um dos companheiros mais íntimos de Paulo. Ele era um bom exemplo de alguém que foi influenciado por familiares tementes a Deus. Mais para frente nós veremos detalhes sobre a família de Paulo. Ele foi consagrado por Paulo a bispo na igreja de Éfeso, em Éfeso, por volta do ano 65, onde ali ele serviu por 15 anos, Ele é um personagem muito conhecido, no Novo Testamento. Ele tem 2 epístolas endereçadas a ele, fora as outras que são faladas direta e indiretamente dele, como o livro de Atos, como a carta de 1 Tessalonicense e 1 Coríntios, Algo que chamou muito a minha atenção no decorrer desse estudo foi o grande exemplo que Timóteo foi, E hoje ele é para as nossas vidas, um grande exemplo de líder jovem, E escolhido por Deus para uma grande obra, E Timóteo, querido, ele foi um grande exemplo de quê? Ele foi um grande exemplo de membro, isso a gente pode estar acompanhando em Atos 16, 1, 2. Ele foi um grande exemplo de jovem cristão, que está lá em 2 Timóteo 3, do 14 ao 15. Ele foi um grande exemplo de liderado e ele foi um grande exemplo de líder. E com isso nós podemos entender o quê? Que para nós sermos bons líderes, primeiramente nós temos que ser um bom liderado. Não é verdade, querido? Então vamos lá, na nossa apostila. Há um ditado popular que diz: se conselho fosse bom, não daria, venderia, não é verdade? Então, realmente, existem instruções e conselhos que não são os melhores, A gente pode ver aí, Por exemplo, há vários adolescentes e jovens vivendo no mundo das drogas e em outras práticas pecaminosas. Por quê? Por influências, Por conselho de pessoas chamadas de amigas, Que na verdade são falsos amigos que ensinam aquilo que traz somente prejuízo, espiritual, moral, físico,
aqueles que afetam o nosso emocional, que afetam o psicológico também, não é verdade? A influência, querido, ela é um grande atributo, na verdade, ele é um essencial atributo de um líder. E o resultado, eles não são vistos somente aqui, mas eles são vistos por toda a eternidade. Então, influenciar, queridos, é muito mais do que dar orientações, é viver para ajudar um ao outro a terem a compreensão e o conhecimento, um conhecimento melhor de Cristo, né? E Timóteo, querido, ele foi um grande exemplo em várias áreas de sua vida, né? Pois foi influenciado por mulheres de fé, mulheres admiráveis, que foi a sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd, né? Elas eram mulheres que conheciam a palavra de Deus, né? Eram mulheres cristãs e com posicionamento cristãos. E Timóteo aprendeu a escritura com elas duas, né? E promoveram um crescimento espiritual muito lindo na vida de Timóteo, né? A gente pode estar acompanhando lá em 2 Timóteo 1:5. Segundo alguns estudos, tudo indica que elas, Eunice e Lloyd, elas se converteram na primeira passagem de Paulo à cidade de Listra e Derbe. Na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele voltou à região licaônica, o apóstolo Paulo ele ficou impressionado com o crescimento de Timóteo, o crescimento espiritual, com o desenvolvimento dele, sabe? E isso fez com que Paulo resolvesse chamá-lo para poder ir com ele nessas viagens e estar com ele lado a lado. E com isso, inicia uma grande parceria desses dois grandes homens de Deus, né? E que os dois servem de exemplo para as nossas vidas hoje, não é verdade? Timóteo ele se tornou um aprendiz de Paulo, né? E pastor da igreja de Éfeso, né? Que coisa mais linda, né, irmãos? Devido ao bom ensinamento que Timóteo recebeu, e ele recebeu bem esses ensinamentos, né? O jovem Timóteo ele se torna um exemplo para nós, né? Para todos nós no dia de hoje. A ponto, querido, dos irmãos darem bons testemunhos dele. E cabe a nós uma reflexão nesta manhã. Será que eu tenho sido um bom cristão? A ponto das pessoas darem bom testemunho da minha vida? Queridos, assim foi na vida de Timóteo. Foi um grande exemplo na sociedade no qual ele fazia parte. Mas isso, querido, não aconteceu de uma hora para outra, né, com Timóteo, né? Esse grande exemplo de Timóteo é o quê? É o resultado do grande aprendizado que ele recebeu, né? Quando ele ainda era muito novo, lá a gente pode acompanhar essa parte em 2 Timóteo 3, do 14 ao 15 também. O seu exemplo, querido, era tão positivo que a sua reputação chegou em outra cidade. Chegou na cidade de Irônio. É muito lindo, né, queridos? Então, essa carta de Paulo a Timóteo, ela basicamente apresenta conselhos e exortações a um jovem pastor a respeito da conduta pessoal, do seu trabalho ministerial. Isso porque Timóteo ele possuía responsabilidades no governo, no ensino, no comportamento na comunidade cristã. Entendeu? E há outros pontos também que são muito necessários e que eu vou estar apresentando para vocês. São informações da pessoa de Paulo, né? Da pessoa de Timóteo. E o que significa Timóteo, né? Qual o significado do nome Timóteo? Significa que honra a Deus. Então, Timóteo era um pastor jovem e líder da igreja de Éfeso, onde ele serviu por 15 anos, né? Ele era filho espiritual de Paulo e filho legítimo de pai grego e de mãe judia. A mãe de Timóteo era Eunice. Então, com isso, nós podemos ver
e o pai dele, a gente não sabe muitas coisas não, sabe? Não tem muitas coisas a falar dele não, somente que ele era de origem grega. E com isso nós podemos entender que Timóteo, ele tinha a sua origem mista, né? Ele se converteu durante o ministério de Paulo, né? E era um grande companheiro e amigo íntimo de Paulo. E Timóteo, ele possuía uma enfermidade. Timóteo, querido, ele tinha uma dor no estômago que incomodava muito. Mas mesmo assim, isso não parou a obra dele. E as dúvidas ficam: se Paulo e Timóteo eram grandes homens de Deus, que conheciam o Deus que eles serviam, um Deus de milagre, um Deus que podia curá-lo, né? Homens que oravam constantemente, né? Por que Paulo e Timóteo não pediram a cura a Timóteo? Pediu para Deus curar essa enfermidade, porque na verdade Timóteo não tinha só uma dor no estômago, ele possuía também outras doenças decorrentes, né? Mas porque Paulo acreditava e pregava o poder de Cristo, operava milagres, né? Por que ele não pediu a Deus para curá-lo, né? E porque Timóteo também não pediu a Deus essa cura, né? Isso é algo muito profundo. A glória de Deus é manifesta mesmo em meio à nossa fraqueza. Queridos, isso aqui mostrava que o quê? Que a obra de Deus para Timóteo estava muito além, estava acima de todas as dificuldades, estava acima de todas as dores que ele sentia. E é o que nós devemos fazer também no dia de hoje, querido. Devemos fazer a obra de Deus mesmo diante das nossas dificuldades, mesmo diante do espinho que está na nossa carne, né? Ele passava por muitas dificuldades, provavelmente muitas dores, né? Mas Deus, a obra de Deus para Timóteo estava acima de todas essas dificuldades, estava acima de todas as dores. E será que aquilo que nós temos passado tem nos impedido de fazer aquilo que Deus tem nos chamado, tem nos impedido de cumprir o propósito para o qual fomos designados nessa terra? Ou será que assim como na vida de Timóteo, o nosso Deus, ele está acima de todas as coisas na nossa vida? Voltando aqui sobre as informações sobre a pessoa de Paulo. Timóteo acompanhou Paulo na sua segunda e terceira viagem missionária, né? Foi enviado para a missão especial lá em Tessalônica, na Macedônia, em Corintos. Ele era de Listra, uma província romana da Galácia. Isso a gente pode acompanhar lá em Atos 14:6. Ele foi circuncidado. Isso aqui também é algo muito interessante. Por que Timóteo, mesmo sendo de origem mista, né, pai grego e mãe judia, ele precisou ser circuncidado? Então, quando Paulo chamou Timóteo para pregar o evangelho junto com ele, Paulo pede a Timóteo para ser circuncidado, que essa era uma lei judaica, né? Paulo pediu por questões espirituais, não por questões espirituais, mas de uma forma de prevenção da vida de Timóteo mesmo, porque eles iam pregar para muitas pessoas, para gregos, para judeus, e para que isso não fosse um motivo de chacota, de sarcasmo ou até mesmo de zombaria para Timóteo, e para que não fosse um escândalo para o povo, né? Então Paulo pede, né, para que ele seja circuncidado por questão de prevenção mesmo, né? Para seguir a lei grega direitinho e apresentar um evangelho segundo a lei que eles acreditavam, entendeu? Então, voltando à instrução, ele foi instruído nas escrituras, ainda quando pequeno, pela sua mãe Eunice e sua avó Lloyd, né, que são mulheres de fé, mulheres admiráveis, né? E esses ensinamentos aqui que Timóteo recebeu, queridos,
foram base para ele se tornar um grande homem de Deus que ele se tornou. Então, isso aqui é muito importante para as nossas vidas, para a gente entender o quanto uma boa instrução, um bom ensinamento faz a diferença para nós mães, para nós instruirmos nossos amigos, nossos irmãos. Queridos, não é em vão que nós venhamos mesmo ser ousados e nos posicionarmos a instruí-los, a aconselhar, a exortar, para que lá na frente a gente possa ver o fruto dessas nossas instruções a essas pessoas, né? Então, Timóteo, ele era envergonhado, né? Lá em 2 Timóteo 1,8 aparece várias vezes isso. E por ele ser jovem, ele precisou até receber apoio dos cristãos mais experientes, né? Em um momento de grande perseguição, Paulo orienta Timóteo, né? Escreve isso a Timóteo, que naquele momento eles podiam estar com medo, né? Por muitas coisas que eles passavam, né? Então, Paulo, ele orienta Timóteo para que, mesmo que ele tivesse com medo, para ele não parar, para ele continuar pregando as boas novas, né? Seu medo era devido aos fatos naquele momento que os cristãos eles estavam sendo perseguidos, presos e executados. Então Paulo ali já dizia para Timóteo para esperar o sofrimento, né? Mas promete a Timóteo que Deus lhe daria forças, que quando chegasse a vez dele, a vez no qual ele também fosse morrer, o Senhor Jesus já havia preparado Timóteo, ele já estaria mais tranquilo e preparado para esse momento, assim como foi na vida de Paulo, né? E hoje, queridos, por muito menos nós abandonamos o Evangelho de Cristo, abandonamos a obra, abandonamos o ministério, não é verdade? E Paulo também adverte Timóteo, né? O orienta, o instrui sobre as falsas doutrinas, né? Ele alerta Timóteo a respeito dessa época, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina e terão comichões, que quer dizer o quê? Que terão tentações, né, nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Quer dizer o quê? Conforme, queridos, aos bens materiais e também prazeres sensuais. Então, Paulo aqui aconselha Timóteo aqui a ficar longe daqueles que queriam ganhar dinheiro com pregações e daqueles que transformavam o ensino do evangelho em disputas, né, que acabava causando contenda e divisões na igreja. E também Paulo instruiu Timóteo a quê? Quanto ao apelo na firmeza da fé. Diante desse grande quadro, né, de falsas doutrinas e ensinamentos malignos, Paulo rogou a Timóteo que permanecesse firme e mantesse a sua fé em boa consciência. E nesta manhã, o Senhor Jesus ele também nos alerta para que nós venhamos estar atento, querida, a essas falsas doutrinas, porque elas não são somente coisas do passado, elas também estão rondando as nossas vidas hoje, rondando as nossas igrejas nos dias de hoje. E eles podem vir com ensinamentos contrários de maneiras diretas e também de maneira extremamente sutil. Então, que nós venhamos estar alerta, que venhamos estar na torre de vigia mesmo, guardar a nossa fé e que a nossa fé seja inabalável, que possamos estar alerta, queridos, e tomarmos posse das nossas armas espirituais nesta manhã, que está lá em Efésios 6, 13 e 17. Então, queridos, o apóstolo Paulo ordena a posse dessas armas como um imperativo. Ele fala, tomai posse das armas espirituais. O Senhor nos diz nesta manhã, tomai posse das armas espirituais, mantenha firme a sua fé. Né? Como soldado de Cristo, nós não podemos nos descuidar.
né? Devemos estar, sim, firme. Isso é, querida, é estar de pé, estar de sentido de prontidão mesmo, para qualquer eventualidade e ataque do inimigo, para que a gente não venha cair. Amém? Agora, quanto à pela firmeza da fé, nesse texto também Paulo dirige Timóteo para que ele pelejasse pela fé, pela conservação da fé, pois houve aqueles que naufragaram, né? Houve naquele tempo, que foi Irineu, Himeneu, Alexandre, Fileto, e nos dias de hoje também, queridos, se nós não estivermos firmes, de pé, nós também podemos cair, né? E, infelizmente, não é só naquele tempo, né? Precisamos estar vigilantes, né? E o que sustenta a nossa fé? O que sustenta a nossa fé? O que nos fará estar inabalável diante de tanta dificuldade que nós temos vivenciado? A presença de Deus, querido. É a intimidade é o alimento, e é isso que vai nos fortalecer nos dias de hoje, né? E que nós venhamos examinar a nós mesmos nesta manhã, como está a minha fé? Será que eu estou com a minha fé firme, inabalável? Então, queridos, como viver a fé cristã diante de tudo isso que nós estamos vivendo? Em meio de tantos rumores, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas perdas, não é verdade? Como viver essa fé genuína, mesmo em meio à realidade da nossa vida? Querido, a nossa fé precisa estar firme, a nossa fé precisa estar de pé, mesmo diante de tudo isso que nós estamos passando. O reino de Deus precisa de cristãos como nós, para testemunhar a nossa fé em Cristo. E nós não podemos fraquejar nisso, queridos. Ele conta comigo, ele conta com você, para ajudar outras pessoas a manter a fé delas também inabaláveis no dia de hoje, né? E a vida devocional, querida, ela é a base de tudo. Ela é a base do cristão. A vida devocional é o que, queridos? É orar, é jejuar, é negar a nossa carne, é negar a nossa vontade, é nos alimentarmos diariamente da palavra, né? É adorar a Deus com o nosso estilo de vida, né? O nosso testemunho de vida, ele é primordial, ele é indispensável para nós cristãos, né? Quando Deus, querido, ele está no controle, quando Deus ele é o centro da nossa vida, quando nós permitimos o agir dele, a nossa vida, a obra dele através da nossa vida, ele frutifica. E nós seremos sim daremos sim bons testemunhos e seremos sim testemunhas vivas de um Deus vivo nessa terra nos dias de hoje. Querido, essa aula, ela é muito extensa, ela é muito grande, ela é riquíssima em instruções, né, em despertamento para nós cristãos nos dias de hoje, né, muitos conselhos aqui também. Eu indico você a estar lendo todo o conteúdo dessa aula 10, né, infelizmente não vai ter como eu falar tudo, porque o tempo já se esgotou, mas que o Espírito Santo de Deus ele possa estar te direcionando, né, e te conduzindo e fazer com que essas palavras que foram faladas aqui nesta manhã, que foi lida nesta manhã e que ainda serão conforme você vai fazendo a leitura desta aula, elas possam germinar na sua vida, elas venham ser como fruto que venha frutificar de uma forma extraordinária, que venha esses frutos venham além da sua vida, que venham alcançar vidas, e que todos ao seu redor sejam abençoados através daquilo que você tem se alimentado, através daquilo que você tem recebido de instrução.
Não fique só para você, não guarde só para você. Permita o Espírito Santo te usar para que você seja a boca de Deus na vida dos outros também. Amém? Então, vamos estar orando nesta manhã para a gente estar finalizando essa aula. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa estar concluindo aquilo que eu não consegui falar, que o Espírito Santo possa estar te abençoando de forma imensa. Amém? Então, nós vamos estar orando para que nós venhamos ser pessoas melhores. Não melhor do que o outro, mas melhor do que eu fui ontem, melhor do que eu fui quando eu acordei. Vamos orar para que nós venhamos ter a nossa fé firme, mesmo em meio às tribulações que nós estamos passando. Vamos orar para que nós venhamos ter sabedoria, entendimento, discernimento e venhamos estar vigilantes contra as falsas doutrinas, né? E que Deus abençoe a nossa vida neste dia. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer por esse estudo, Senhor. Pai amado, toma cada vida em tuas mãos, Pai, que tudo que foi lido, Senhor, venha ser recebido por cada um, Senhor, que o teu Espírito Santo possa fazer a obra na vida de cada um de nós, Pai. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a sermos melhores, Senhor, melhores do que fomos ontem, Senhor. Não melhores do que os outros, Senhor, mas melhores, Senhor, para Ti, Senhor. Para as pessoas que estão ao nosso redor, Senhor Jesus. Que possamos, Senhor Jesus, ter e manter a nossa fé inabalável em Ti, Senhor. Que não venhamos, Senhor, parar, Senhor, em meio, Senhor, a caminhar e diante das dificuldades, Pai. Nos ajuda a estar, Senhor, vigilantes, atentos, nos dê sabedoria, discernimento do Teu Santo Espírito, Senhor, para estarmos vigilantes e atentos às falsas doutrinas, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, nessa caminhada cristã, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.